tradição é tradição. E aí, meus amigos, tudo bem? Começando aqui esse trabalho no YouTube com o AM Canal e o nosso primeiro entrevistado não poderia ser melhor. Jefferson, ex-goleiro da seleção brasileira, ídolo, talvez para mim, o maior ídolo da história recente do Botafogo. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, André? É um prazer poder falar com você novamente aí. A gente que teve uma longa jornada juntos aí, né? E poder ser o primeiro aí, né, a participar do seu programa é um privilégio para mim. Desejo aí todo sucesso para você, um cara querido aí por todos do futebol, né? A gente ali que sempre se deu muito bem, né? Respeitado, e tenho certeza que vai ter um grande sucesso aí no seu canal e pode contar com a gente sempre aí. Valeu, cara. Eu queria contar nessa primeira parte, falar um pouquinho da tua história, né? Como você começou, como é que foi o processo para se tornar jogador, já que você é um ídolo nacional, né? E muitas crianças se espelham em você, principalmente, claro, os torcedores do Botafogo, não teria como ser diferente. O que você conta do teu início de carreira? Como é que foi? Teve muitas peneiras? Como é que foi aquele início de trajetória? Então, André, sempre no começo é bem difícil, né? Você tem que ter aí muita força de vontade, muita superação, né? A gente encontra aí muitos espinhos, né? Que a gente fala aí no meio do caminho, não é só flores, né? Eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Confesso que no começo eu não passava na minha cabeça ser goleiro, porque muitos anos atrás, né? Na época aí de praticamente 95, mais ou menos, 96, 97, a gente não tinha assim muita escolinha ou muita estrutura, né, vamos dizer assim, para goleiro. Hoje não, hoje a gente encontra aí já mais escolinha, como saindo do gol, que é do próprio Zete, né, enfim, áreas específicas para goleiro. Antigamente não tinha, a gente se espelhava muito aí no Romário, no Ronaldo, né, Bebeto, enfim, a gente queria fazer gol. E comigo não era diferente, né? Eu queria fazer gol e eu queria, na realidade, ser um jogador de futebol para poder ajudar minha família, né? Eu cresci em Assis, cresci ali na Coab, né? Mas me orgulho muito disso, né? Porque minha mãe criou aí 4 filhos aí numa casa aí de um cômodo só, né? Eu queria ser um jogador de futebol para poder ajudar a minha mãe, né? E eu comecei na Ferroviária, né, de Assis, fazendo ali uma peneira, um teste ali, só que não tinha vaga para atacante, aí só tinha pro gol. E aí eu fiquei treinando ali no gol, falei, deixa eu ficar treinando aí, a hora que aparecer uma vaga no ataque eu faço. E aí fiquei treinando no gol ali, e aí o treinador na época, ele viu, né, falou, cara, você tem dom de ser goleiro e tal, você não quer, né, entrar no grupo aqui? E eu falei, cara, vai, vambora, né? E aí entrei no grupo da Ferroviária e aí comecei a pegar o gosto. Comecei a pegar o gosto como goleiro, quando eu tive a oportunidade de fazer aí um teste aí no Cruzeiro de Belo Horizonte, né, onde a gente aí sim eu fui pegando o gosto de ser goleiro. E eu me lembro de um lance teu pelo Botafogo, acho que foi em São Januário, se não me engano, contra o Boa Vista, algum time, que você deu uma caneta. Tentou sair jogando, deu uma caneta. Foi meio sem querer, né, Jefferson? Então, cara, isso vem desde lá de trás, cara. É que eu não tenho, na época, assim, não filmava muito, né, assim, a categoria de base do Cruzeiro, né, assim, dos times, assim. E aí eu sempre fazia aí, cara, tipo, eu gostava muito do seguinte, falava, se eu não vou ser atacante, eu vou imitar pelo menos aí um equipe da vida, Jorge Campos, fazer uns negócios meio estranhos. Então, eu sempre dei drible lá atrás, sempre fazia como a gente fala, né, umas presepadas ali atrás, ali, porque era uma das coisas que a gente sempre gostava, né? Gostava de ser atacante. Então, e aquela caneta, na realidade, foi de São Januário, foi um recurso, cara, porque não foi pensado, né? Porque, assim, no lance, quem olha o lance, a hora que eu cortei o atacante para minha perna direita, eu procurei meu zagueiro, só que ele estava marcado. E aí ficou muito perto da minha perna direita, né, para poder tirar. E normalmente não é minha perna forte. E aí eu falei, eu tenho que voltar, né? Não tem como eu sair correndo para lá, minha direita. Foi um recurso que eu falei, cara, eu preciso voltar.
E aí foi onde que eu falei, é agora que eu vou voltar por baixo da perna do atacante. Graças a Deus deu certo, né? É uma das coisas que eu falei, cara, depois eu fiquei vendo o vídeo e falei, nossa, mano, o que eu fiz ali? Mas deu certo. Se dá errado ali, o pessoal pega no teu pé. Apesar de que você já tinha ali a tua história já traçada com a camisa do Botafogo. Mas quem vê hoje a tua história, olha para o teu passado, pensa, o Jefferson sempre foi titular absoluto por onde passou, sempre foi um goleiro fantástico. Mas o início no Cruzeiro não foi tão fácil assim, né, Jefferson? Não, assim, e a nossa carreira sempre tem altos e baixos, né? Então, eu tive minha dificuldade, como eu falei no começo da minha carreira, subi muito novo, né? Não me arrependo, é uma coisa que eu, graças a Deus, eu amadureci muito rápido também. Eu sabia sempre o que eu queria na minha carreira. Então, eu, com 17 anos, já estava jogando no profissional do Cruzeiro, né? E eu me lembro que era a competição que era João Avelange, né? Em 2000. Uhum. E aí, eu estava como titular do Cruzeiro, porém não tinha a maturidade, né, de um goleiro experiente. Então, assim, e aí eu joguei o João Belange, fui bem. Na época, a gente disputou ali também a Suminas, né, então também a gente foi campeão. Só que daí aconteceu, né, uma competição que foi a Copa dos Campeões, onde realmente não fui muito bem. E aí, naquela competição, por eu ser novo, né, aí caiu tudo aquela coisa de que não, porque ele precisa rodar, precisa criar experiência e tal. E aí eu saí do Cruzeiro, numa estrutura grande, e fui para o América de São José do Rio Preto. Foi aí que eu senti realmente um baque, né, de time, de estrutura. Então foi ali que eu precisei realmente, né, me pegar muito com Deus, com a minha família, e ter muita perseverança, porque a gente não pode desistir na primeira adversidade que vem, né? Então, eu sabia do que eu queria ser jogador de futebol, e eu sabia que eu tinha que passar por cima de tudo isso, né? E aí eu tive que me reestruturar novamente pelo América, foi onde teve a oportunidade depois do Botafogo na Série B, né? Do brasileiro, de abrir as portas para mim. Então, assim, foi um processo bem, bem difícil. Eu imagino, com certeza. A maioria dos jogadores acabam passando por essas dificuldades no começo até maturar, né? Até chegar na fase realmente de crescer. Agora, logicamente, todo mundo que jogou futebol, que gosta de futebol, que é jornalista esportivo, todo mundo tem time, Jefferson. Quando você era criança, qual era o teu time? Olha, eu gostava muito do Zete, né? Gostava muito do Zete, do estilo do Zete. Então, eu tinha um carinho, né, enorme, assim, pelo São Paulo. Né? Gostava do Miller, o Ronaldo, Palinha, Cafu. Então, assim, tinha o São Paulo tinha um timaço aí. Então, eu gostava bastante do São Paulo. Mas como eu fiz também, né? Aí eu tenho um carinho, né? Como eu fiz também a base no Cruzeiro, tenho um carinho enorme pelo Cruzeiro. É um time que eu sou muito grato, né? E hoje encerrei minha carreira no Botafogo, não só porque encerrei, né? Mas hoje eu sou botafoguense aí declarado. Não, com certeza. A história conta e mostra que o Botafogo é realmente o time do teu coração. Eu queria que você lembrasse aqui qual foi o grande momento no Botafogo. Foi a defesa realmente do pênalti do Adriano, o título de 2010, ou teve algum outro momento que você pensa assim, caramba, esse jogo aqui é mais inesquecível, de repente, esse jogo que me alçou a seleção brasileira? O que você lembra disso? Olha, graças a Deus tive muitos, nem só jogos, mas momentos bons do Botafogo, né? Eu tive um momento ali aquele jogo, né, do Flamengo, né, onde tive a oportunidade de pegar o pênalti do Adriano, cavadinha do Louco Abreu, e um título muito importante pro Botafogo, mas também foi um jogo muito importante para mim, né, porque estava voltando aí da Turquia, estava voltando e precisava realmente mostrar serviço no Botafogo, conquistar aí o carinho, o reconhecimento dos torcedores, né, porque quando eu voltei da Turquia, eu estava fazendo um contrato com o Botafogo ali praticamente de 6 em 6 meses, né? Até eu poder me afirmar e tal. Então, aquele pênalti ali realmente foi para que eu pudesse, a gente costuma dizer, renovar o contrato, né? Então, através daquele pênalti, eu pude renovar o contrato e mostrar realmente que eu tinha condição de ser titular
do Botafogo. Mas tive, assim, muitos momentos bons. Eu acho que um dos melhores momentos e talvez anos que eu tive assim, no Botafogo foi em 2013. Ali foi nosso time ali foi realmente sensacional, sabe assim, quando você tem confiança de jogar com qualquer equipe de igual para igual, não importa se é lá no Pacaembu contra o Corinthians, enfim, se é no Mineirão contra o Cruzeiro, a gente ia realmente e jogava de igual para igual, tanto que a gente, né, tem a oportunidade de classificar ali para Libertadores. Então, o ano 2013 também foi um ano maravilhoso que eu tive ali no Botafogo. E nesse ano de 2013, nesse ano eu cobria Flamengo. Eu estava em outra emissora, estava na Rádio Globo, cobria o Flamengo. E teve a Copa do Brasil, né, aquele confronto Botafogo e Flamengo, que até hoje eu não consigo entender muito como aconteceu, né? Porque o Botafogo, na minha visão, tinha um time superior, o Sidorf jogando muito, outros jogadores jogando muito, e o Flamengo era meio que na base da raça, da vontade, da garra. Hoje, você olhando para o passado, você entende por que aconteceu aquilo? Então, futebol, às vezes, tem coisas que é inexplicável, né? A gente tinha um timaço bem treinado ali pelo Osvaldo. O que aconteceu com aquele jogo contra o Flamengo realmente é apagão que às vezes acontece na partida, que você não consegue voltar atrás, não consegue, como que eu posso, reverter o placar, né? E como já aconteceu a gente com os outros rivais também, né? Mas daquele dia ali, infelizmente, foi com o Botafogo. Então, são coisas que às vezes a gente não consegue entender. Tanto que alguns jogos também, né, na reta final do Brasileiro, eu acho que se a gente conseguisse ali vencer algumas partidas decisivas, como aconteceu contra o Cruzeiro, também no Mineirão, que a gente estava quase assumindo a liderança também. Então, futebol tem dessas coisas, né? Quando ele acabou batendo na trave ali, mas no geral a gente tinha um time, sabe, muito bom. Com certeza, era um timaço. E daquele time, assim, puxando um pouquinho até um pouco mais cedo para 2010, 2011, quando o Botafogo tinha o Louco Abreu, você, o Leandro Guerreiro, o Diguinho já tinha saído, já estava no Fluminense nessa época, tinha outros jogadores muito bons e líderes, né? Como é que era, naquele momento, a questão das vaidades, né? Porque o Louco Abreu é um cara que eu gosto muito, me dou muito bem também, mas eu sei que ele tem umas certas vaidades um pouquinho. Como é que era naquela época? Olha, o legal do Botafogo, vou ser sincero para você, o Botafogo é um time que quem tem vaidade, quando chega no Botafogo, realmente encontra um clube, sabe assim, um clube que abraça os jogadores, um clube que tem pessoas ali dentro do clube que são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas guerreiras, como a gente sempre falava, né? E pessoas operárias, vamos dizer assim. E a vaidade não existia. De todos os anos que eu passei no Botafogo, eu vou ser bem sincero para você, eu via jogadores que chegavam com vaidade, mas, cara, em um mês, 2 meses, aquela vaidade já caía por terra. Entendeu? É claro que o jogador em si tem um pouquinho, aquela coisa de aparecer um pouco mais que o outro, né? De, porque eu não fiz gol e tal, mas, no geral, realmente, assim, sempre eu convivi com grupos maravilhosos. Você pega ali, cara, em 2010, o próprio o Leandro Guerreiro, você pega o Lúcio Flávio, você pega o Fael, Antônio Carlos, Herrera, o Louco. Então, assim, mas não tinha, cara, aquela coisa de vaidade que tinha que aparecer mais que o outro e tal. E uma das coisas que o Joel Santana sempre pregava para a gente era essa, falar, gente, enquanto a gente entender que nós somos um time, né, operário, ele falava exatamente isso, operário, ninguém vai parar a gente, porque a gente vai se abraçar e vai todo mundo crescer. Então, era uma das coisas que a gente sempre pegava. A partir do momento que a gente queria aparecer mais um, parecer mais que o outro, vaidade aqui, vaidade ali, realmente era onde a gente era surpreendido pelos adversários. E foi um jogo, na realidade, que a gente nem gosta, a gente não gosta de perder, né? Mas a gente acha no meio do futebol que a gente às vezes a gente perde no momento certo, né? E a gente tomou uma derrota, né, para o Vasco, né? naquele ano, que assim ali foi realmente para a gente, foi ali que a gente
nos bastidores, ali que a gente se consagrou, que a gente achava, sabia que a gente ia ser campeão. Porque quando a gente tomou aquela goleada ali, o time se fechou, sabe? A gente realmente, você via que os jogadores falaram, cara, a gente não pode sair dessa competição desse jeito e tal. Então, a gente perdeu na hora certa para poder reverter tudo naquele título maravilhoso. E naquele ano, né, nessa derrota aí, o Dodô, que tinha sido ídolo do Botafogo, fez 3 gols em cima do Botafogo. O jogo foi no Newton Santos, era a estreia do Louco Abreu e tinha a camisa cinza, que depois até não quiseram mais usar, né? Os dirigentes, que são muito supersticiosos, não quiseram mais. Vocês, jogadores, tinham essa superstição também? Cara, alguns jogadores sim, né? E a gente até brincou que foi, né, a estreia naquela camisa, Louco Abreu e tal. E quando a gente perdeu aquele jogo naquela forma ali, vixe, ninguém mais queria usar aquela camisa cinza, né? Então, assim, Botafogo é um time bastante supersticioso, né? Então, eu não esqueço até hoje daquele jogo. Com certeza. Ô Jefferson, você passou pela Turquia, né? Foi a tua passagem pela Europa, né? Conta um pouquinho dessa passagem pelo futebol turco. Como é que foi para você? O que te agregou naquele momento? Olha, eu fui muito novo, né, para a Turquia. Errei bastante. Eu não sou uma pessoa que costumo, né, culpar as outras pessoas ou o sistema, ou enfim, dos meus erros, às vezes dos meus fracassos, né? Eu procuro olhar muito para mim e saber aonde que eu errei, o que eu poderia ter feito de melhor. É claro que o futebol turco é bem difícil, né? Tive dificuldade em questão de treinamento, né, específico para goleiro e tal, mas eu poderia ter rendido mais, né? Poderia ter aproveitado mais a cultura da Turquia. Mas uma coisa que eu amadureci muito foi o seguinte: quando eu voltei para o Brasil, eu valorizei muito mais. Isso é uma coisa que eu valorizei muito mais as equipes, valorizei muito mais o Brasil, valorizei muito mais os treinamentos de goleiro, valorizei muito mais a culinária, né? Vamos dizer assim, questão de você se alimentar bem, porque lá a gente não se alimentava direito, né? Então, eu voltei para o Brasil com 26 anos, saí daqui com 22. Então, eu voltei para o Brasil com 26 anos, eu voltei uma outra pessoa, eu voltei com uma outra cabeça, voltei muito mais focado, voltei muito mais, sabe assim, determinado. Eu falei, cara, eu preciso valorizar o que eu tenho aqui hoje, porque não é tudo que falo lá de fora. Então, e foi bom para mim, porque ali foi uma escola onde eu estava treinando, né, estudando, para depois realmente poder fazer a minha prova.